Estarei começando mais um estudo sobre interpretação do mundo espiritual. Irei falar sobre a interpretação de sonhos. Sabemos que no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo fala sobre os dons do Espírito Santo, ele fala da interpretação de línguas estranhas, mas não fala da interpretação de sonhos, que também foi um dom muito ativo no Antigo Testamento. O dom de interpretação de línguas estranhas não era presente no Antigo Testamento igual o dom de interpretação de sonhos. Então está claro que o apóstolo falou apenas nos novos dons da graça que estavam surgindo, e que não foram manifestos no Antigo Testamento, com exceção de alguns dons que foi falado no Novo Testamento, mas que também foram manifestos no Antigo Testamento, como o dom de cura, milagres e profecias. O dom de interpretação de sonhos não foi falado na carta do apóstolo, pois já era um dom muito usado desde o livro de Gênesis. Deus fala e revela em sonhos. Isso sobre o dom. É uma forma de Deus se comunicar com os seus filhos através do sono. Tem sonhos que Deus fala claramente com a pessoa, mas tem sonhos que é simbólico e precisa de interpretação. O dom dos sonhos, José do Egito tinha. Esse patriarca tinha comunicação com Deus através dos seus sonhos, um dom maravilhoso na qual Deus se revelava, e ainda falava sobre o futuro de sua família e da vida do José. Dom de sonho é diferente do dom de interpretação de sonhos. Você pode ter o dom de sonhos na qual Deus pode conversar com você e revelar muitas coisas, mas o dom de interpretar sonhos é diferente. Eu já vi crentes sonharem com sonhos sobre a vinda de Jesus, e não saber o significado do sonho. Tinham muitos sonhos da parte de Deus, na qual Deus falava em sonhos. Alguns sonhos eles entendiam o que Deus queria deles, mas quando o sonho era simbólico, ou seja, cheio de símbolos, esses crentes não conseguiam entender o significado e nem saber o que Deus estava querendo falar. Essa é a prova de que ter o dom de sonhos celestiais não significa que irá saber interpretar quando é sonho simbólico. Nesse caso, a melhor opção é pedir para Deus mais um dom, que é o de interpretar sonhos. É justo que tenha o dom de interpretação de sonhos, já que é um sonhador, e assim irá facilitar o seu entendimento sobre os seus próprios sonhos, e também poderá interpretar os sonhos de alguém. O dom dos sonhos nem sempre precisam de interpretação. Às vezes os sonhos não são simbólicos, e facilitam para o sonhador. Mateus 1 versículo 20 ao 21. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O anjo apareceu para José, esposo de Maria, em sonhos, e trouxe uma revelação sobre o Messias que iria nascer de sua esposa. Nesse caso não houve um sonho simbólico. A mulher de Pilatos sonhou com Jesus e sofria no sonho. Também esse sonho não era simbólico e nem precisou de intérprete, pois a mulher de Pilatos era uma ímpia, e sabia a mensagem que o sonho queria passar para ela. Então, para quem tem o dom de sonho para se comunicar com Deus, nem sempre irá precisar do dom de interpretação de sonhos. José do Egito, além de ter o dom de sonhador, ele também sabia interpretar os seus próprios sonhos. Por isso que ele ficou na prisão sem murmurar, pois desvendou quem ele iria ser, através dos sonhos que teve, ou seja, interpretou o seu futuro no Egito. Esse dom de interpretação de sonhos serviu para interpretar o sonho de outras pessoas. José interpretou o sonho do padeiro e do copeiro que estavam presos com ele, e depois interpretou os sonhos de Faraó. Gênesis 40 versículo 8. E eles lhe disseram: tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Gênesis 41 versículo 15 ao 16. E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Mesmo José tendo o dom de interpretação de sonhos, sempre entregava o crédito ao dono da revelação, o profeta Daniel. Ao interpretar os sonhos do rei Nabucodonosor, também disse:
o Senhor nosso Deus irá revelar, desprezando a sua capacidade de interpretar sozinho, apesar de ter o dom. Esses homens eram muito ousados nos dons, mas eram humildes e se colocavam como servos e não como grandes líderes. Aqui está uma lição que eles ensinam para a igreja: não importa o dom que esteja em sua mão, e mesmo que seja usado tremendamente, toda a glória vai para aquele que está usando o vaso. Apesar de esse dom de sonhar ser antigo e não é citado no Novo Testamento, Deus ainda continua entregando sonhos, e a interpretação deles aos seus profetas desse século. Números 12 versículo 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. E nesse final dos tempos, os sonhos revelando os mistérios se multiplicaram junto com as visões e arrebatamentos de espírito. Joel 2 versículo 28. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. É o que diz em Joel, que no final dos tempos esses sinais se multiplicarão, e serão mais evidentes nos dias de hoje do que antigamente. Eu já vi críticos do YouTube falarem, que nem no tempo dos apóstolos tinham tantos arrebatamentos. Todos os dias alguém é arrebatado ao inferno. Agora virou viagem turística ao inferno. A resposta está em Joel, que diz, que no final dos tempos se multiplicarão sonhos e visões. Os velhos passariam a ter mais sonhos, e os jovens passariam a ter mais visões. E essas visões podem ser normais, quando Deus abre os olhos espirituais para enxergar o mundo espiritual. Essas visões podem ser arrebatamento de sentidos. Deus pode tirar o sentido da visão e transportar até o inferno para ver. Também as visões podem ser arrebatamento de espírito, onde Deus pode levar o espírito ao reino celestial. O espírito irá ver as maravilhas através das visões, que é o sentido de ver, que é levado junto com o espírito. Atos 2 versículo 14 ao 18. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Qual é a diferença entre visão espiritual e sonhos? Os dois dons são diferentes. A visão você enxerga com os olhos abertos, enquanto os sonhos têm que estar dormindo. Porém Deus pode revelar as mesmas coisas para quem está dormindo através dos sonhos, e também para quem está acordado em visão espiritual. Eu que era do mundo da magia, eu percebi o quanto os demônios gostam de imitar os dons do Espírito Santo. Um exemplo que irei dar aqui. Eu já vi uma bruxa dar um sinal para uma mulher que queria casar. A bruxa disse que a mulher iria sonhar com o seu futuro esposo, e essa mulher sonhou com um homem, e acreditou que era o amor de sua vida e casou. E com o passar dos anos, sofreu nas mãos do rapaz. A bruxa lançou uma magia da imagem do rapaz na mente dessa mulher, que sonhou com esse rapaz. Outra coisa que já vi acontecer, foi em uma igreja da prosperidade, onde o bispo profetizou uma porta de emprego para um rapaz, e ele arrumou o emprego, e esse homem foi exaltado como profeta de Deus, chamado de boca de Deus, pois tudo o que falava acontecia na vida das pessoas. O fato de o rapaz ter arrumado o emprego, não significa que foi Deus, pois no mundo das trevas de onde eu vim, eu aprendi que os demônios podem dar tudo o que quiserem: mulher, fama, dinheiro e até cargos de chefe na empresa ou dar um cargo político. No mundo dos pactos, Satanás dá até riquezas, e abrir uma porta de emprego para uma pessoa é insignificante para ele, pois é coisa pequena, e Satanás abre portas para encobrir o engano. E aquele falso profeta sempre irá ser prestigiado. Enquanto estiver enganando o povo, vai ter sempre o apoio de Satanás.
O falso profeta profetiza, e Satanás faz aquela profecia se cumprir. O falso profeta fala uma mensagem, e Satanás assina embaixo. Então eu alerto dizendo: para de falar se a profecia se cumprir é de Deus. Mas se a profecia não se cumprir é do diabo. Eu era uma bruxa e profetizei, e se cumpriu na vida de uma pessoa, e não foi Deus. Foi um demônio que trabalhava comigo que realizou. O falso profeta também é um bruxo disfarçado que profetiza e acontece. Mas não é Deus que faz cumprir as suas profecias. Deus não compactua com as trevas. É a mesma coisa de um falso profeta curar e dizer que é de Deus, porque a sua doença sumiu. Eu já vi pessoas sendo curadas por um pastor de porta larga e dizer: se fosse o diabo não iria me curar, mas me mataria, pois ele vai para matar, roubar e destruir. Então se o diabo não tem poder para curar, e todas as curas vêm de Deus, então tudo que eu vi na bruxaria pela lógica foi Deus. Eu vi muitas bruxas curando as pessoas. E sei que Deus não estava ali, e nem conhece essas mulheres por não serem as suas filhas. Eu estou abordando esses assuntos, mas não estou fugindo do tema da interpretação de sonhos, pois tem um versículo da Bíblia que fala sobre essa forma de engano. Deuteronômio 13 versículo 1 ao 5. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, ou seja, se tal sinal ou prodígio se cumprir e o sonhador dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis, e aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Esse versículo fala que mesmo que os sinais, sonhos, profecias venham se cumprir, não significa que Deus está nesse negócio. Eu já vi um homem de Deus revelar uma porta de emprego para o meu filho, e o diabo abrir uma porta de emprego fazendo a gente pensar que era o cumprimento da profecia. O meu filho entrou nesse emprego e foi perseguido, e o horário do trabalho dele não permitia ir à igreja. O emprego não era o que ele esperava, e saiu dessa empresa. Foi quando meu filho questionou o profeta que disse que Deus iria abrir uma porta de emprego. Quando eu orei sobre esse propósito, Deus revelou que o profeta não mentiu, e que a porta de emprego ainda iria abrir no tempo, e que aquela porta que foi aberta foram os demônios que queriam desfocar o meu filho da igreja, e também queriam envergonhar o profeta, fazendo-o acreditar que a profecia tinha se cumprido, e que a porta de emprego foi um fracasso. E tem aqueles falsos crentes que dizem que Deus falou com ele, Deus mostrou em visões, Deus mostrou em sonhos, mas não mostrou. Igual um crente que disse que um ex-traficante do meu bairro iria ser assassinado, porque viu ele morto na rua em uma visão. Ele disse que o ex-traficante iria morrer na vida do crime. E hoje esse ex-traficante é um pastor de igreja. Quando eu orei por esse ex-traficante pedindo a Deus para não deixar a visão se cumprir, Deus me disse: eu não mostrei nenhuma visão, e Satanás também não. Já tive profecias de riqueza que Deus iria me dar, para eu ajudar os pobres. Essa pastora que me trouxe essa profecia, eu acreditei, por revelar o desejo do meu coração de ajudar os pobres. Aquela mulher não me conhecia, era de longe, mas o Espírito Santo disse: essa revelação de lhe dar riqueza não é verdadeira. Deus não irá lhe dar riqueza, e o diabo que lhe odeia muito menos vai lhe dar. O diabo não falou na boca daquela pastora e eu também não falei. Ali foi ela própria que disse. A pastora falou na sua carne para chamar a atenção da igreja. O seu propósito é ser conhecida como uma grande profetisa. Jeremias 23 versículo 25 ao 26. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras?
e que só profetizam do engano do seu coração. A própria pessoa tem um coração mentiroso. Eu já vi pessoas dizerem: Irmã Helena, eu sonhei que Deus iria levar a senhora no Afeganistão. E Deus me disse: Eu não irei levar no Afeganistão, pois ainda tenho obra em sua vida, e não quero que morra. Mandar ao Afeganistão é a mesma coisa de levar ao matadouro, pois o grupo Talibã está controlando esse país, e muitos crentes estão fugindo de lá. E Deus me disse: Ela não sonhou nada, isso é ilusão da mente dela. A pessoa pode profetizar na carne, inventar sonhos, criar visões baseado em ilusões, e um coração vaidoso pode falar que Deus revelou sem revelar para aparecer, e nem tudo é Satanás, mas o pecado que está dentro da pessoa. Existem muitos sonhadores que querem ser igual a José, mas não sonham nada. Eclesiastes 5 versículo 7. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Mas os demônios também colocam sonhos na mente das pessoas. Eu mesmo no começo da minha conversão, eu sonhava com perseguição. Eram muitas pessoas querendo me matar, cobras me vigiando. Foi uma batalha que tive na minha mente. E os demônios podem querer imitar a Deus, falando através de sonhos, se passando por anjos e dizendo que é Deus. Eu já vi muitos irmãos serem enganados através de sonhos. O meu esposo, no começo da sua conversão, teve um sonho de uma mulher pedindo ajuda em alimentos para ele. Essa mulher morava na mesma vila, e o meu esposo ficou compadecido, e disse para mim que iria ajudar essa mulher. Passou-se alguns dias, um pastor descobriu a situação financeira dessa mulher, e todos os sábados ele levava uma cesta básica para ela. Até que um dia, essa mulher acusou o pastor de ter tido um caso com ela, uma mulher que vivia bebendo e dançando com muitos homens nos bares. Depois que o Senhor me revelou que um laço estava armado para destruir o meu casamento, mas o pastor que não vigiou, caiu no laço que estava armado para o meu esposo. Deus me fez saber que o sonho que o meu esposo sonhou ajudando a mulher, não era da vontade dele que se cumprisse. E um demônio lançou um dardo na mente do meu esposo durante o sonho para confundi-lo e enganar. Até os crentes dormindo os demônios atentam. E a gente éramos novos convertidos, não sabíamos como nos proteger desses ataques durante o sono. Eu já vi um irmão sonhar com mulheres peladas e praticando sexo com várias mulheres. E aquele irmão solteiro ficava com o desejo no coração. Ele disse ao meu esposo e a mim, que estava sendo atentado pelo diabo a pecar. A sua mente era bombardeada com sonhos eróticos. Jeremias 23 versículo 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Nesse versículo, fala sobre os sonhos mentirosos que Satanás coloca na mente, ou seja, sonhos que não vêm da parte de Deus, e que não têm a ver com os seus propósitos. Não só sonhos diabólicos que Satanás coloca na mente. Eu já vi bruxas lançarem sonhos diabólicos nas mentes das pessoas quando dormiam. Os demônios sabem interpretar os sonhos que eles mesmos colocam, mas quando os sonhos são de Deus, os demônios não sabem interpretar. Porque os mistérios divinos a Deus pertencem, mas os demônios podem fazer uma falsa interpretação dos sonhos da parte de Deus, por não entenderem os mistérios. Eu já vi uma mulher ter um sonho da parte de Deus, sobre a obra linda que Deus tinha na vida dela. Essa mulher, sem saber diferenciar sobre a luz e as trevas, foi me procurar. Na época eu era uma bruxa, e ela sabia disso, mas pensava que as bruxas só faziam o bem. E quando essa mulher veio me procurar para saber do significado do sonho, um demônio me passou a interpretação falsa. E essa mulher acreditou naquela interpretação dos seus sonhos que não era verdadeira. Anos depois, essa mulher já convertida se encontrou comigo, e disse que Deus revelou o significado daquele sonho para ela depois que se converteu, pois passou anos acreditando em uma interpretação falsa minha. Eu, ao encontrar com essa irmã, já era convertida, e pedi perdão a ela, e ainda disse para ela que o demônio tinha me passado essa interpretação.
E no livro de Daniel, o rei Nabucodonosor sabia que existia interpretação falsa e mentirosa a respeito dos sonhos. Foi quando os feiticeiros da época do rei Nabucodonosor pediram para falar o seu sonho para dar a interpretação. Mas o rei, temendo que os magos mentissem, não falou o sonho, e disse para eles adivinharem. No palácio do rei, tinha muitos sábios dos deuses que tinham muita sabedoria das trevas para enganar o rei. Tinham muitos magos, adivinhos e encantadores que tinham habilidade das trevas para interpretar da maneira deles os sonhos do rei Nabucodonosor, que não falou o seu sonho, pois conhecia a habilidade que eles tinham de manipulação. Naquele momento, o rei Nabucodonosor colocou os deuses daqueles magos em teste, pedindo para eles adivinharem o sonho que se passou em sua mente. Os deuses, para saberem dos sonhos, tinham que ser oniscientes para sondarem a mente do rei. E esses deuses, que na verdade são demônios, não têm o poder de ler a nossa mente, nem para saber dos sonhos nem os pensamentos. Eles só sabem do que passa em nossa mente se a gente falar. Agora, quando os demônios colocam pensamentos eróticos, de suicídios ou de morte na mente das pessoas, eles sabem dos pensamentos não porque eles sondam, pois não têm poder para isso, mas eles sabem dos pensamentos porque foram eles mesmos que colocaram na mente de uma pessoa. O rei Nabucodonosor sabia que os magos, com medo de morrer, iriam dar uma interpretação falsa do seu sonho, e por isso não falou o seu sonho. Como os demônios iriam saber do sonho do rei, se não foram eles que colocaram os sonhos da parte de Deus? Ele colocou na mente do rei, e nem o tipo de sonho os demônios sabiam. Mas se o rei falasse, os demônios, por não entenderem os mistérios de Deus, iriam dar uma interpretação falsa. E Daniel não sabia o tipo de sonho que o rei sonhou, mas Deus revelou o sonho para Daniel, pois foi ele próprio que fez o rei sonhar. Além de Deus revelar o sonho do rei Nabucodonosor a Daniel, entregou o dom de interpretação para falar o significado do sonho ao rei. Pode ler Daniel capítulo 2 inteiro, mas aqui colocarei o resumo. Daniel 2 versículo 2 ao 28, 30 e 47. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes, e a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Daniel e José do Egito tinham o dom de interpretação de sonhos. A diferença dos dois é que José pedia para falar o sonho e assim trazer a interpretação. Se não falasse o sonho, José não podia dar a interpretação. Já Daniel não precisava falar o sonho, pois ele já sabia do sonho através da revelação do Espírito Santo. Daniel tinha o dom de interpretação do mundo espiritual. Ele sabia interpretar letras do mundo espiritual. Também sabia interpretar sonhos e visões. Daniel 1 versículo 17. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Daniel interpretou o sonho da árvore do rei Nabucodonosor. Leia Daniel capítulo 4 inteiro. Aqui irei resumir. Daniel 4 versículo 9 e o 17. Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante.
e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore, e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja amolhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Eu encerro mais uma parte da série Dons do Espírito Santo.